Alguém quer fazer alguma pergunta? Ah, bem. Opa, boa noite, meu nome é Rafael. Eu queria fazer primeiro um questionamento direto sobre o que você comentava. Você disse que deveria ter uma ideologia política e elas deveriam responder principalmente a questionamentos, os principais questionamentos, aborto, tipo. Ao seu ver, quais seriam esses questionamentos? Porque a partir do momento que você pode ter uma ideologia política para cada mudança de resposta a cada um desses questionamentos, você teria 2 elevado a n, endo sendo o número de questionamentos principais que você pode ter. Ou seja, só com 5 questionamentos, você já chegaria mais ou menos no número de partidos políticos que nós temos atualmente. Ou seja, chegaria a 32. E quanto mais questionamentos, mais ideologias diferentes você poderia ter. Então eu queria saber como que você consideraria isso, porque a ideia é que cada pessoa, entre aspas, poderia ter sua visão e sua ideologia própria, porque não é porque você, digamos, é de esquerda ou comunista, qualquer coisa, que você adere ou você concorda com todos os posicionamentos daquele movimento. Eu digo, isso acontece muito com os movimentos atuais, seja o feminista, seja questão de racismo. Existem muitas pessoas que aderem ao movimento, mas discordam completamente de outras pessoas que também dizem aderir a este movimento, com visões completamente diferentes entre si. Como você consegue compartilhar isso com as ideologias políticas? Como é que um partido, no caso dos Estados Unidos, 2 partidos só, conseguem ter tanta representatividade de ideologias diferentes? Fazer em bloco, tá? Alguém mais? Vinícius, você tinha levantado a mão, né? Já foi. Alguém mais, então? Mais nada? Então é a última perguntinha. Acho que ele tem mais perguntas. Tem? Então, velho. Então você vai fazer as 3, né? Pra gente já acabar. Pra gente poder finalizar. A Gabriela mais. A Gabriela. Rapidinho. Só tentando lembrar qual era a outra. Eu te atrapalhei, né? Eu tava na ponta ali. Passa pra Gabi, então. Ver se não é o mesmo. Antes eu queria fazer um comentário que eu entendi o que a Andressa quis dizer em relação à morte dos partidos. Não é morte é uma palavra muito pesada, não é bem uma morte, vamos dizer assim, vamos assassinar, não é uma coisa tão pesada, assim. É uma coisa mais voltada para... seria mais um movimento natural, porque já que são partidos que já pisaram na bola, então a tendência é que outros partidos nasçam e tais partidos não tenham tanta efetividade mais e venham a morrer, de fato, né? A segunda colocação que eu queria dizer é que eu vou disponibilizar a fórmula que ele disse, tá? Nas nossas páginas, senão todo mundo deu um nó aqui na cabeça, eu vou disponibilizar. A terceira coisa, eu queria saber um pouco mais da comunicação dos partidos, que para mim, os partidos, eles vendem. As pessoas não votam no candidato, elas não votam no partido, elas votam numa imagem que é vendida para elas. Então ela acaba comprando aquela ideia por meios, sabe lá quais, seja em troca de uma dentadura ou em troca de um emprego, vamos dizer assim, mas essa imagem ela é vendida para ela. A longo prazo, tá, tem consciência política, educação, mas e a médio prazo? Como é que a gente pode fazer para trazer essa reflexão sobre como os partidos se comunicam com a sociedade? Como é que eles vão deixar de vender essa imagem para realmente vender aquilo que eles deveriam, não vender, né, mas fazer aquilo que realmente deveria ser feito? É mais ou menos isso. Tem outro questionamento aqui, não sei se vai ser realmente um questionamento plausível aqui no caso, mas sobre a questão que vocês estavam comentando do imediatismo, e como um político, no caso democrático, que é o que o Brasil tem hoje em dia, pode trabalhar com a ideia de fazer um plano a longo prazo, se no caso tem mudança de poder, e conforme outro poder vai entrando, muito provavelmente ele vai completamente cortar tudo que você estava fazendo
e fazer as coisas que ele assume que é certo, ou, se ele gostou do que está fazendo, vai falar que é dele. E como que um político pode ir contra a vontade da população, sendo que muitas vezes, vou ser meio grosseiro aqui, mas digamos que a população é burra. Eles não sabem, entre aspas, o que é bom para ele. Você pode dizer, sei lá, uma pessoa dependente de drogas, uma pessoa com problemas mentais, coisa tipo, você sabe que eles precisam ter uma reabilitação, você sabe que eles precisam ir para um hospício, mas como você pode, como um político que é eleito democraticamente, pode, querendo se manter no poder, tomar uma decisão que é desfavorável politicamente, despopular, por assim dizer. E que muitas vezes eu acredito que em grande parte do Brasil isso é o que precisa ser feito. Muitas dessas decisões tomadas que são decisões críticas, são decisões que são completamente impopulares, são decisões que muito provavelmente, dependendo do resultado, ou o cara vai ser chamado de herói, ou o cara vai ser chamado basicamente de Hitler. Então, como trabalhar com isso dentro da democracia e dentro dos partidos também, porque quanto mais partido tem, mais fácil de você de outra pessoa ser eleita uma opinião completamente oposta da sua. Então, o nosso colega aqui falou dessa questão da população votar no cara porque ele tem pautas populares, né? Da população não exatamente saber o que é melhor para si. Tocando nisso, e não contradizendo o que você falou, bom, como a gente pode falar que as pessoas votam num cara sem saber o que é bom para elas, elas votam num cara que asfalta a rua delas, por exemplo. Ou se ela votou numa pessoa que o cara tá precisando de comida na casa dele. O político foi lá e deu comida pra ele vota no cara. Isso é um pensamento completamente racional, é pragmático, entendeu? O cidadão vota no cara que resolve os problemas dele, imediatamente, já que ele não consegue aquilo de outras formas, já que de vez em quando a burocracia do Estado é tanta que ele não consegue asfaltar a rua dele, a não ser que seja ano de eleição. E ele vai votar no cara que resolva isso pra ele. E, bom, a gente vê isso como um problema. E eu nunca vi alguém que abordasse essa questão do pragmatismo ou da forma das pessoas votarem nos políticos. Eu nunca vi ninguém que abordasse isso não como um problema, mas como simplesmente uma peculiaridade do sistema político brasileiro e uma peculiaridade que tem que ser tratada e tem que ser, digamos, em vez de uma revolução para mudar isso, aconteceu uma adequação do sistema político e do sistema eleitoral para trabalhar com essa característica do brasileiro que é, bom, pelo menos desde que eu entendo, na sociedade brasileira, nós funcionamos desse jeito. Pois é, então a gente não começa a trabalhar com isso em vez de tentar mudar isso. Perfeito, então finalizando, a gente vai fazer a última rodada aqui, começando pelo professor. Para ser democrático, né? Eu falei, falou, agora você. Bom, começando pela questão da ideologia, eu acho que eu não me expressei bem, porque eu não vejo, como você falou, de um 2 elevado a n. Por quê? Porque eu vou te perguntar o seguinte, por exemplo, se eu te pergunto assim, aborto, quantas opções de resposta você tem? Não, você tem contra, a favor ou não sei. O que mais você poderia dizer? Por exemplo, se eu pergunto, você é favorável, contra ou a favor do aborto? A pergunta até já é incentiva. Mas esses são os itens, é essa a questão. A questão, por exemplo, de você debater violência. Como é que você debate a violência? Perceba, o que eu quero dizer eu vou colocar então essa questão que seria segurança. Quem é contra ter segurança? Justo. Aí você começa a fazer um debate mais, digamos assim, detalhado sobre o tema. Mas eu não acredito que isso leve a inúmeras interpretações. Quer dizer, a ideia é um partido, por exemplo, eu acho que a questão da segurança é uma questão muito simples. Você deve ou não deve, por exemplo, ter câmeras na rua? Mas aí você tem o outro lado da moeda. Por quê? Porque a câmera na rua pode ser usada para invadir sua privacidade.
Então, esse é um debate ideológico. Quer dizer, não é um debate de esquerda ou direita, mas esse é um debate ideológico. Qual dos dois elementos, ou qual das duas ideias, qual dos dois princípios seria, entre aspas, é claro, superior, né? O que deve ser valorado mais? A segurança da coletividade ou a privacidade do indivíduo? Então, o debate ideológico, ele é nesse sentido. Quer dizer, e é nesse sentido que eu entendo que a ideologia ela tem poucos pontos a ser debatidos, no sentido de que você vai ter o tema e a partir dali você começa a ponderar esses elementos. Mas a questão é que os partidos precisam ter isso claro. Então, quando um partido, eu volto ao exemplo lá da educação, quando um partido diz eu vou investir na educação, isso é um debate ideológico? Não, para mim não é. E nessa perspectiva, não existem muitas ideologias, quer dizer, lembrando que a ideologia é um conjunto de ideias. Então, o partido, e eu vou pegar aqui o exemplo americano, o Partido Democrata, ele é mais liberal, ele é mais progressista, talvez. Então, essa é a ideologia do Partido Liberal. Eu posso dizer, ele é do Partido Liberal, do Partido Democrata. É um partido progressista, ponto. A partir daí eu pego aborto. Qual vai ser a proposta do Partido Democrata? Ser a favor. A partir daí eu pego legalização de drogas. Vai ser a favor. A partir daí eu pego porte de arma. Vai ser contra. A partir daí eu pego, vai ser a segurança coletiva ou vai ser a liberdade individual? E aí eu digo, vai ser o coletivo. Enquanto que o republicano é o contrário. Então é nesse sentido que eu entendo as ideologias, ou seja, é você ter debates de ideias, até mesmo pelo próprio conceito, como eu disse no início. Sendo um conjunto de ideias, eu não enxergo aumentar de 12% para 15% o investimento na educação como um debate de ideias, porque, em tese, eu vou partir do princípio de que todo mundo quer que tenha aumento de investimento, porque, em tese, o aumento do investimento gera uma melhor educação e por aí vai para os outros elementos. Então, é mais nesse sentido. E nesse sentido, então, seria plenamente possível você ter aí 2, 3, 4, 5 conjuntos ideológicos que sustentam, que formam a coluna vertebral do partido político. Então, é nesse contexto que eu entendo. Em relação à segunda questão, eu acho que a questão é extremamente interessante porque ela gera um outro questionamento que é o seguinte: qual é a ideia de democracia? Quer dizer, hoje, a gente vive numa democracia no Brasil? E aí é lógico, eu vou dizer, se eu for formalista, se eu for para o lado jurídico, é claro que sim. Agora, qual é a concretização prática disso? Quer dizer, o próprio fato de estarmos aqui debatendo o descolamento de partidos com a sociedade já é uma mostra de que existe algum tipo de problema no sistema democrático brasileiro. Quer dizer, que democracia efetivamente existe? E aí eu sempre gosto de voltar para o conceito de poder, que é uma relação entre A e B. Então, se o povo, genericamente falando, é o A, é quem manda, né? E o Estado também, aqui bem genericamente, é aquele que em tese vai agir pelo povo, que poder o cidadão exerce sobre o Estado hoje? Sobre os seus representantes? Então, nesse contexto, eu acho que é nesse contexto, ou é a partir daí, que se começaria esse questionamento sobre a questão de realizar ou não as vontades. E o segundo ponto, quer dizer, e aqui me limitando à democracia formalmente existente, que isso aí é inegável, é necessário lembrar, quer dizer, que a democracia só pode se considerar como tal se ela for um regime que ponha em prática a vontade da maioria, mas também respeite a vontade da minoria. E, até certo ponto, concretize também a vontade da minoria. Quer dizer, quando se coloca, né, e muitas vezes eu acho que se coloca assim, deve ser feita a vontade de quem ganhou, sem dúvida. Mas isso não significa dizer que quem perdeu não vai ter os seus direitos, né? Então, eu acho que nesse contexto, pelo menos de um ponto de vista um pouco mais formal, é que vem a necessidade do governante colocar em prática políticas públicas que os seus eleitores não vão gostar. Quer dizer, tem de fazer. Ponto.
seja porque é um imperativo constitucional que ele deve concretizar, seja porque existem cidadãos que estão submetidos, né, àquela representação. Quer dizer, do ponto de vista jurídico, se eu voto em quem perdeu, eu sou representado? Sou, porque o cara foi eleito. Então ele tende a agir, entre aspas, aqui, claro, agir para mim também. Posso não ser representado do ponto de vista político, porque, óbvio, eu não queria o fulano, porque eu votei no outro, que perdeu. Então, é um problema muito mais político, mas aí é aquela coisa. Quem dá a cara a tapa para ser político tem que estar preparado para isso. E vai ter de saber se virar para atender essas demandas, para não ficar naquela de eu vou concretizar as demandas de quem votou em mim, mas quem não votou, dane-se, se organize e na próxima seja melhor. Isso eu acho que não é democrático. Sim, só isso. Era só isso. Sobre a questão das ideologias, só para poder tentar entender a preocupação, teorema de matemática, sei lá, o que acontece? Eu não vejo que a gente tem realmente a possibilidade hoje de se prender somente a essa qualificação, a essa racionalização do debate, porque o que a gente tem é o ator político buscando a adesão, a aceitação social, e a sociedade respondendo por meio de voto e críticas, no seu processo de accountability, talvez, a esse anseio dele de ter o voto ou não ter o voto. Claro. E temas mais emergenciais, estruturantes, como saúde, educação, segurança, são temas que qualquer ator político que queira sobreviver não pode deixar de lado. Então eu vejo que a gente não pode acreditar que isso não é racionalizar ou qualificar o debate com questões estruturais, etc. Talvez sim, a gente se comportar e se postar e se ser firme em temas a legalização das drogas, o casamento homoafetivo, a questão do aborto, etc., muita gente vai ficar em cima do muro, mas é por questão, talvez, de não querer perder uma fatia do eleitorado dele e respeitar todas elas. E aí, infelizmente, ele acaba não se posicionando claramente, mas ele pode ter qualificação, racionalidade e coerência quando ele fala sobre saúde, mas como falar sobre saúde? Aí sim é um grande debate. Como falar sobre educação? Como falar sobre questões estruturantes e por aí vai. Esse é um ponto, é uma opinião. Com relação a como fazer um projeto a longo prazo, mais uma vez, na nossa visão imediatista, tanto de eleitorado quanto do político, se só vai tratar sobre isso se a gente, se for visível um ganho eleitoral político a ser disso, talvez de fazer a sociedade compreender que aquilo ali é necessário. A gente vê as reformas, grande parte delas recusadas, rechaçadas, não entra no mérito se é bom ou se é ruim, mas que esse aspecto aí já demonstra a dificuldade de qualquer ator político que tenha pretensão política colocar ali uma pauta, digamos assim, não popular, sendo bem superficial. Voltando mais uma vez sobre a morte dos partidos, que você cita aqui, aí alguns morrem para os outros nascerem, e a gente tem a renovação política. Os velhos voltam. Que lindo, mas aí a gente cai da cama e acorda, porque não vai acontecer isso. Infelizmente, a criação de um partido político, primeiro, hoje ela é muito mais difícil do que era. Então não é fácil criar um partido político, principalmente porque as pessoas não querem mais partidos políticos. E segundo ponto, não vai ter o nascimento de novos partidos políticos capazes de, digamos assim, mudar a nossa conjuntura dos que já existem. Se acontecer, ótimo, um partido de base, de movimento, etc. O Novo tem tentado muito isso, tem tentado essa aceitação, mas o nosso sistema, digamos assim, aquela questão do métier, sabe, político, fazendo uma comparação muito superficial também,
Por exemplo, você pode ter o que é um requisito para você poder ser um bom atleta. Você precisa ter porte físico, preparo físico, habilidade e chutar forte, por exemplo. Tá. Então quer dizer que eu tenho um cara assim que joga basquete. Eu posso pegar esse cara simplesmente e colocar lá no time de futebol, ele vai dar resultado? Não vai, porque ele não tem a experiência, a habilidade e, voltando à palavra, o métier do negócio ali, entendeu? Então é a mesma coisa com relação à política. Você precisa ter o equilíbrio de força, o equilíbrio de atuação para poder conseguir se fazer valer da questão política e entrar na questão política, ocupar o espaço político e fazer alguma ação política, né? Que é, digamos assim, colocar politicamente o seu interesse. Quantas vezes a gente usa a palavra política aqui, né? Até um café com política. Enfim, então é difícil a gente pensar na morte do partido político na expectativa de se ter um nascer de um novo partido político que seja livre das velhas práticas, né, do fisiologismo, do protecionismo, do corporativismo até. Então, por isso que eu insisto em não aceitar muito bem esse termo. Sobre a comunicação dos partidos, Gabi, você tem razão, não existe hoje uma coerência do que é falado, do que é dito, do que é praticado, né? A gente, desde pequenininho, consegue observar aquilo ali na Praça é Nossa, lá com o João Plenário, quando a gente vê a promessa dele, ou de qualquer sátira política, da promessa e da não consolidação, né? Veja bem, não é bem isso, ou etc. e tal. Uma vez eu tive uma reunião na casa do Maluf. Vou contar um casezinho aqui para vocês, de experiência de vida que quero compartilhar. E qual que foi a conversa lá? Era entender um momento político, migração, negociação política. Aí a gente entrou num táxi, demos o endereço, o taxista, não, lá é a casa do Dr. Paulo, né? A gente tá indo tomar um café com ele. Aí, nossa, que legal, o Dr. Paulo fez isso e aquilo pela cidade. Tá bom, aí chegamos lá, sentamos na poltrona, na casa, identificando, entrando e tal, colocaram a gente sentado, serviram um cafezinho. E aí depois cheguei, olá, bom dia, o Otávio me lembra. Aí a gente, tudo bem, doutor Paulo, tal, aquela coisa toda, tudo bem, não tem como não estar bem. E era uma semana depois dele ter sido condenado naquela questão da França lá, aquele pessoal que foi procurado. Não tem como não estar bem. O coração está bem, então está tudo bem. Eu sei trabalhar essa máquina como ninguém. Quando ela está feliz, quando ela está triste, eu sei equacionar, não sei o que. Então, de coração não morro. Então, está tudo bem. Estou com saúde, meu coração bom, está tudo bem. A gente, pois querendo entender aqui o momento, etc e tal, a gente ia fazer uma sondagem sobre migração partidária. Não era uma migração para a gente, era num contexto X que não tem por que a gente falar aqui agora. Mas, o que ele fala, a primeira questão? Moro nesta casa há 49 anos. Poxa, legal, demonstrou enraizamento. Sou casado com a mesma mulher há 49 anos. Bacana, mostrou que ele é um marido, né, sustentável. E estou filiado ao mesmo partido por também 49 anos. Aí quebrou as pernas, né? A gente ia falar sobre o quê? Vamos falar aqui sobre sobre a estrelinha, o ciclo das pteridófitas, não sei, vamos falar de alguma coisa, né? Aí a gente, na hora que estava tomando muita paulada, mas assim, dentro do respeito da continuidade, eu falei, doutor Paulo, quando eu fizer um movimento político, vai dar mídia jornal nacional, etc. Mas e aí, doutor, como que a gente consegue tratar, por exemplo, a questão das últimas semanas aí, tá na mídia, etc., tentando ser delicado. Pois eu vou lhe dizer uma coisa, nunca se explique. Para os amigos você não precisa e para os inimigos eles não acreditarão. Então é mais ou menos isso que a gente vê na comunicação política partidária. A gente não consegue ter aqui, de fato, o compromisso de se falar sobre o tema, destrinchar o tema e depois atuar sobre o tema. Às vezes a gente vê muito isso em debate político. O candidato A pergunta sobre a água para o candidato B. E o candidato B fala sobre esse cappuccino aqui, gelado, que a Dani
não tomou e deixou aqui só para ela poder aparecer gordinha nas fotos, e simplesmente não fala sobre a água. Então é isso que a gente vive. A comunicação, Gabriel, política, ela é muito desconexa no sentido de eles vendem, o que a Dana citou aí, das pesquisas, eles vendem aquilo que a sociedade quer ouvir, e não necessariamente aquilo que vai ser o compromisso deles. Então, o que a gente precisa é uma mudança comportamental da sociedade que só se resolve no acompanhamento, na cobrança respeitada, não é nessa cobrança chula que às vezes a gente vê de xingar político, de brigar com político, etc. E, em seguida, fazer com que a gente tenha maturidade eleitoral. Tá bom? Eu quero já de antemão agradecer a atenção, ao convite, porque eu estou com um compromissozinho aqui que eu já estou atrasado há 1 hora e 20 minutos, e me colocar à disposição para a gente poder continuar contribuindo aqui com o projeto. Então, só para responder aqui rapidamente, para a gente fechar, a questão da comunicação dos partidos, eu queria só fazer uma reflexão rápida. Dentro desse jogo político todo e dessas denúncias, né, que o país vem acompanhando nos últimos anos, a figura partido político é a figura mais tranquila, a mais acomodada em todo o cenário. Porque dentro desse jogo político você precisa se filiar a algum partido para você se candidatar, correto? E esse cenário confortável faz com que dentro dessa organização partidária não haja essa troca de lideranças. É bom que se tenha isso claro. É por isso que não tem essa troca de liderança, não existe esse processo democrático dentro dos partidos, porque é conveniente manter isso. Entendeu? Porque as pessoas precisam se filiar para elas testarem como é que elas são lá com o seu público final, né? Então, assim, em termos de comunicação, eles deixam para fazer uma comunicação no seu tempo eleitoral, que é caótico, né? Porque eu defendo isso, eu defendo aquilo outro, e morre ali. A minha visão de comunicação ela é muito mais ampla do que isso, é literalmente olhar para o seu público, onde está o seu público, como é que eu vou me comunicar com esse público, como é que eu estarei sensível a ele, e eu falo público, não é só de eleitor, mas é um público de pessoas que vão também se filiar a este partido, porque ele não depende de pessoas para se filiar a esse partido. Então você tem que falar com vários públicos aí, você tem que falar com o público de políticos, você tem que falar com o público de possíveis pessoas que estão se filiando, você tem que falar com o público de eleitores, e de fato os partidos não se comunicam. De fato eles não se comunicam. O que acontece, e é por isso que existe esse vácuo nas eleições, é que isso acontece só no processo eleitoral. E aí é o candidato. Então não vamos nos enganar, né? A gente tem um voto ainda muito personalista. A gente vota no candidato, a gente não vota no partido, a gente não vota numa ideologia, né? A gente falou muito de ideologias aqui, mas de fato a gente não vota no PT do B, porque ele é um partido do trabalhador, em detrimento do PT, que também é um partido do trabalhador, entendeu? A gente não vota nisso, a gente vota no Lula ou no outro candidato, entendeu? Então é isso que faz com que os partidos se sintam acomodados, eles estão realmente acomodados. E é por isso que eu acredito em movimentos como esses, os suprapartidários. Porque você tem uma X pessoas pensando fora dessa caixinha, entendeu? E que elas podem não criar outros partidos, mas elas podem fazer com que esse status quo se mexa um pouquinho, entendeu? E as coisas comecem a querer se organizar de uma outra forma, entendeu? Em relação à sua última pergunta, da política pública em si, é uma incomodação minha pessoal, porque assim, você tem um mandato em que a pessoa vai lá e toca todas as políticas, né, tipo de habitação, de saúde, não sei o quê, e ela bota o nome X. Terminou o seu mandato, aquilo tudo cai por terra, e entra um novo partido, um novo político, e esse político literalmente derruba aquela política, como acontece muito aqui em Brasília,
Ou ela muda de nome e bota um selinho dela. Só que com isso, foram-se milhões de reais aplicados e jogados na lata do lixo, sabe? E a população, de fato, não acompanha. Qual seria o caminho do meio para isso tudo? Porque eu estou falando o tempo todo de participação, de que a gente pode. Eu acho que nas próximas eleições, acompanhar os candidatos de perto, saber qual é o tipo de investimento que cada candidato está fazendo na sua campanha. É importante saber disso. E é importante a gente instruir pessoas que não gostam nem querem ouvir de política a pensarem o mesmo. Se aquela campanha está milionária, abra seus olhos. Porque ele realmente está fazendo vários conchavos ali, entendeu? Para conseguir aquela política milionária. Então é um caminho. Outro caminho, você vai manter a política A, B ou C? Também é uma discussão, né? Por que você chega aqui, aqui ó, a gente tem esses postos policiais da PM, né? Isso foi uma política implementada no governo Arruda e que não foi tocada adiante e agora todo mundo desconstruiu isso. Então por que você desconstruiu? Qual foi a sua lógica de raciocínio? Ou política de habitação, ou política educacional, que seja. Mas a gente pode trazer isso para a eleição, essas próximas eleições, como discussão, e a gente pode começar a monitorar os próprios candidatos, né? A falar assim, olha, como é que está vindo o recurso? É uma campanha muito, né, cheia de coisa, de bonequinho, disso, daquilo, então já não vamos apoiar, né? E essa questão ainda que sempre fica, né, como é que eu vou responder para o meu público, como é que eu vou responder para a imprensa, como é que eu vou fazer isso tudo. Quem não deve, não teme. E a lei da transparência está aí para ser praticada. A gente quase não pratica a lei da transparência, né? Então, eu sou uma pessoa que eu sempre falo, a gente tem que deixar tudo às claras. Então, até para se candidatar, você precisa deixar tudo muito aberto, para você sair dessa velha politicagem. Então, isso é uma forma da gente monitorar a velha politicagem. Como é que o cara tá sobrevivendo ali, como é que os partidos estão lidando. E eu acho que os movimentos suprapartidários cumprem essa missão aí, de vamos monitorar. E vamos incentivar que outras pessoas monitorem também. E aí o Tom Barros estava aqui, ele faz um trabalho excelente do Observatório Social, que é justamente, eu vi um relatório dele agora recentemente, que ele mede o nível de atendimento dos órgãos públicos como cidadão. Olha que bacana isso, né? Saber o tipo de resposta que o cidadão comum tem naquele órgão público quando ele chega para um atendimento simples ou para uma coisa mais complexa, do tipo, um médico da fundação, um médico concursado, ele tem X tempo de trabalho e outro tempo maior dele é dedicado no seu consultório particular. Então, quando você busca esse tipo de informação, você não obtém. Só que a lei da transparência está aí. Então, esses movimentos, esses tipos de relatórios, essas coisas que as pessoas vão fazendo por fora desses partidos acomodados, porque a verdade existe realmente essa acomodação, é o que vai fazer com que esse movimento cultural esse movimento cultural aconteça, né? Que a gente consiga aos poucos sair. E realmente eu acredito que isso seja em longo prazo mesmo, porque isso nada cultural. Tudo que se fala em cultura não se modifica da noite para o dia, mas a gente tem que começar, né? Então é isso, gente. Eu agradeço muito a participação e deixar agora para o Gabriela fechar. Ok, então, gente, nós estamos já atrasados, já avançamos nosso horário, só queria lembrar duas coisas. Para quem está aqui, que a gente não tem ainda os contatos, ou que não tem uma lista de presença ali, que a gente contabiliza, a gente faz uma lista, que a gente faz um relatório final e a gente envia para todo mundo e disponibiliza na página também. Quem quiser falar alguma coisa pra gente, chama a gente lá no chat da página, ou chama a gente em qualquer rede social que a gente está aí, que a gente responde. Garanto assim, tipo, em 5 minutos, mas a gente sempre responde. E eu queria reunir todo mundo aqui pra gente poder fazer uma foto final, pra gente fechar nosso evento. E pedir palmas também, né, gente? Porque foi tudo maravilhoso hoje, foi uma noite muito agradável.